hora que você começa a falar de uma marca só, aquilo começa a virar um canal, parece meio publicitário, assim, que não é isso que as pessoas querem ver aqui no Clubhouse. Acho que a grande diferença do Clubhouse para as outras mídias é dela ser toda de verdade, né? Todo mundo que está aqui está num reality falando o que pensa, na hora, né? Às vezes, em momentos que você está fazendo outra coisa, eu estou treinando e estou falando ao mesmo tempo. Então, é isso que é legal. Acho que se a gente deixar isso se perder, a gente vai perder a essência desse canal, que é você falar o que você pensa no meio de muitas pessoas, trocar ideia e ganhar experiência com o conhecimento dos outros, né? Tem rádio misturado com marca, misturado com, né, com personalidade, então acho que a gente deveria tentar o mais possível manter realmente essa pluralidade, que é isso que faz isso aqui ser tão rico. Cris, posso trazer uma... gente, essa troca aqui é muito, é um asset total, né? Eu não vi isso em nenhum outro aplicativo. Então... Mas sabe o que eu queria trazer? Que aí a gente estava falando de rádio, e para quem não sabe, a Jovem Pan é da minha família, então eu fui criada e nascida em rádio. E aí eu trago um ponto importante, né? Rádio sempre teve roteiro. E aí eu te pergunto isso, João, já que você é o moderador e o criador disso. Você começaria a trazer roteiro? Porque eu acho que ainda o Clubhouse ele é novidade. Então ele passa a trazer pessoas porque ele acaba sendo novidade. Está todo mundo aqui para entender essa plataforma. Daqui um mês, ele se torna uma plataforma diferente. Já não tem mais aquele asset de novidade, ele passa a se tornar constância. E aí a minha pergunta para você é: como que você vai lidar no futuro? Tipo, trazer mais roteiro, pensar em convidados, como seria isso? Então, Manu, é muito interessante você falar isso. Antes de eu trabalhar com marketing, eu sou consultor, né? E corporate. Da onde você foi nascido? Enfim, meu pai é filósofo, minha mãe é psicóloga, enfim, eu tenho um background um pouco de comunicação. E aí o ponto é que eu quero trazer aqui, claro, de forma muito mais tímida do que a Jovem Pan, né? Mas assim, existe hoje na plataforma, e isso para mim é um pouco o timing, aquilo que o João Branco estava falando, do que as pessoas querem, uma necessidade do debate de mesa redonda, né? Então, hoje, na plataforma, a gente quer muito ver isso, né? Essa espontaneidade e tal. O que eu fiz? Eu entendi que hoje o equivalente ao roteiro é o conceito. Então, assim que eu entrei na quinta-feira, eu tinha 0 seguidores e eu falei, cara, eu acho que é uma oportunidade da gente criar um programa. Eu falei, cara, eu quero um programa que vai falar das coisas que eu gosto de falar e que eu acho que tem espaço. Então, por exemplo, eu sou copywriter. Eu poderia ter feito café com copy, mas eu acho isso pouco. Se a gente for para café com marketing. E aí tem um direcionamento. Por exemplo, ontem a gente falou de erros que a gente tinha cometido no marketing da empresa. Hoje a gente está falando de timing e de inovação. Então, hoje eu vejo como uma temática, mas nada impede daqui a 2, 3 passos a gente começar a direcionar até um pouco mais. Por exemplo, eu posso chamar o meu ex-chefe, meu ex-parceiro, Rony, da reserva, e a gente sentar aqui e ter uma conversa sobre a reserva. A gente pode fazer por exemplo, eu estou preparando para a semana que vem um dia de varejo. Então eu vou trazer uma amiga minha que tem uma marca pequena de roupa, eu quero trazer um cara que trabalha na CIA, que trabalha na reserva, vou ver se eu trago o Rony. Então eu estou começando a estruturar isso um pouco mais, mas eu ainda acho que nesse estado atual da plataforma, a gente está aberto e a gente permitir um pouco mais de espontaneidade, um pouco menos de roteiro, é legal. Mas, claro, quando a plataforma pedir isso, eu naturalmente vou mudar. É por isso que é todo dia de manhã às 8. Porque assim a gente tem uma chance de ir mudando, criando, recriando, à medida que vai acontecendo. Se eu fizesse isso uma vez por semana, eu já perdi o pulso do mercado, eu já perdi o pulso do público, e aí eu não sei mais o que está acontecendo. Então, manter a mão no pulso do mercado é importante para mim e adaptando à medida disso. Obrigado pela pergunta. Posso só colocar uma última coisa para o Fernando, do papo que vocês estavam tendo? Ele estava questionando em relação a se ele deveria ou não fazer uma sala cujo nome fosse Infomoney, que ele pudesse oferecer alguma coisa para as pessoas. E aí o que eu ia sugerir para ele, na verdade ia
falar é o seguinte: eu acho que você, como pessoa do marketing, você tem duas tarefas, né? Uma é a de conseguir insights, né, e extrair o que o seu público quer. E na minha opinião, você só consegue isso em salas assim, tipo, multifuncionais, que você conversa com pessoas distintas, que conseguem, enfim, te trazer inputs. E outras é fazendo uma sala própria do Infomoney que você consiga oferecer esse tipo de produto para eles. Então, acho que você deveria estar nessas salas para pegar os seus inputs e depois sair daqui com as ideias para construir quais seriam as salas que o seu público vai querer. E mais um ponto, Adriana, também, para colaborar com o Fernando, é se pegar o mercado da educação, né, que tem o conceito de alumni, ou seja, os grupos de ex-alunos, as universidades americanas têm muito isso, que é justamente para criar esse senso de comunidade, para as academias estarem perto dos alunos e isso gerar insights para o que elas vão fazer. Exato. O que a gente fez na Starce? A gente tem esse grupo de pessoas que participam dos nossos programas internacionais, inclusive aqui entre os speakers tem vários, muito bacana. São 5.000 pessoas e a gente construiu, né, uma forma de criar uma comunidade com essas 5.000 pessoas, onde, primeiro, a gente entrega muito valor a elas, a gente faz eventos, a gente cria formas virtuais desses 5.000 se encontrarem, isso gera uma conexão muito forte, permite o que você falou, Adriano, permite nós, enquanto empresa, entender o que as pessoas querem, o que os nossos alunos querem, ou seja, os profissionais, né, os nossos alunos são executivos, CEOs, líderes, governadores, enfim, o que essas pessoas querem, o que eles buscam, então nos mantém muito up-to-date, né, muito atualizado em relação às necessidades que os nossos potenciais clientes possuem, esse é o ponto 1. E ponto 2, que é o que mais me surpreende, é a quantidade de negócios que nascem entre esses caras, entre esses 5.000, e isso indiretamente gera um baita valor para a nossa marca. Porque o que já teve ali desses 5.000 de investidor que investiu no empreendedor que está ali, um camarada que achou que trocou de emprego e foi para o emprego que estava no outro, 2 caras que se uniram em criar uma empresa, e isso gera indiretamente, os caras se conheceram por conta dessa comunidade que foi gerida pela Starce, pela nossa empresa. Então, Fernando, acho a gente tem um histórico aí de 4 anos fazendo isso, e isso é uma ferramenta, primeiro, que promove a tua marca de uma forma impressionante, porque você tem esses caras aí sendo advogados do que você faz, e indiretamente você está muito perto, né, da necessidade do teu potencial cliente, e isso vai te abrir leques e ideias para potenciais produtos. Eu vi que a gente falou, mas ele saiu, Maurício, mas tudo bem. Espero que tenha ajudado. Mas a gente manda um áudio para ele. Se eu puder complementar esse ponto do... desculpa, pode falar. Alberto, depois me... Eu só queria complementar um pouco o que a Didi e o Maurício falaram. Não sei se vocês viram ontem, acho até engraçado. Eu vi pela primeira vez uma empresa que não é de conteúdo fazer uma sala aqui e dar certo, assim, gerar bastante leads, que foi do pessoal da Audi, que eles fizeram uma sala para trocar ideias sobre quais os benefícios de se comprar um carro elétrico. Foi muito legal. Eles trouxeram todo mundo grande, assim, trouxeram até um superstar, que é o Luca de Graça, que é um corredor de Fórmula E, né? Inclusive, Alberto, embaixador deles, né? Sim, então, isso que eu achei muito demais, assim, pelo que eu conversei com um amigo, isso gerou o equivalente a leads de um mês inteiro em uma sala de Clubhouse, assim, dado que a gente está numa bolha, etc. Mas, assim, eu fico imaginando... Se o futuro disso aqui é muito mais essa questão de oferecer experiências para o seu cliente que agora numa pandemia você não conseguiria oferecer de maneira democrática, né? Michele? Eu ia complementar isso que o Maurício, Alberto e a Adriana falaram. Além de estar super próximo do cliente, também tem o que a gente começa a chamar na Microsoft, a gente chama de Customer Advocate. Então, é assim... por exemplo, lá, sei lá, a pessoa que é cliente de Xbox não é só a pessoa que compra o Xbox, mas é a pessoa também que vai estar lá nas redes sociais brigando pelo Xbox, usando a camiseta, estando presente nas discussões e tudo mais. E aí você começa a conseguir medir esse Customer Advocate, né? Então, com qual frequência que as pessoas estão falando dessa comunidade, qual que é a relevância do que elas estão falando, o alcance, quem são as pessoas influentes ali. Então, nesses grupos de networking que a gente monta, dá para aproveitar bastante, assim, com quem já é cliente. Quem mais quer contribuir? E aí? João, só um insight aqui, né? A Manu falou ali sobre roteiro e você debateu até da espontaneidade, eu acho que isso é bem importante. Só que a questão do roteiro também ela é muito importante até para você não esquecer, você não perder de
alguma informação de algum assunto que você está trazendo para debate. E isso, a gente estava falando, né, de como as marcas vão se posicionar aqui. A gente tem no nosso conselho de administração a Zila, que cuida da área de captação do FGV, é muito, muito interessante. Ela deu aula de marketing para mim e foi muito legal um case que ela trouxe. Ela falou como que ela leva as marcas para dentro da FGV. Então, ela não vende simplesmente uma sala patrocinada, ela vende até uma experiência, onde tem alguns cursos de imersão lá, uma semana, por exemplo, que você vai estudar o case, sei lá, do Bradesco. E daí os melhores alunos vão ser contratados pelo Bradesco, ou eles têm que resolver um problema do Bradesco. É muito interessante porque a gente consegue trazer isso aqui para um debate, né, de pegar cases das empresas, né, então, além delas pegarem e falarem, né, de mostrar a marca, de trazer alguma coisa que está acontecendo dentro da marca. Por exemplo, como que você faria uma campanha, sei lá, do Bradesco ou do Santander? E você vai discutir isso dentro dessa sala. Então, essas empresas, elas teriam interesse de patrocinar por isso, ou estarem aqui, ou divulgar o que você vai fazer, porque você está comunicando dela, mas comunicando de um jeito que agrega para os dois mundos, né? Porque só a propaganda em si, obviamente, é que vai ficar chato, e eu acho que a Cris colocou muito bem também, pro ouvinte, né? Então, tem que ser interessante para todo mundo que está aqui está querendo aprender marketing. Então, se traz um case real, eu acho que isso é um ponto legal. É só para pensar. É legal isso que você falou, Carol, porque eu acho que a gente está caminhando para isso. Por exemplo, eu sou cada vez mais, eu sou do mercado digital de lançamentos. E, cara, a vida toda o lançamento era venda, 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 promessa, promessa, promessa. E eu sinto que no último ano e meio o público se cansou muito, 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 muito disso. E aí, por exemplo, essa semana a gente está fazendo a semana do copywriting. E, cara, a gente passou, tipo, horas. O que antes eu faria só promessa, 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 marketing, marketing, ia super funcionar, não funciona mais. A gente tem que criar aulas, criar conteúdo. E o conteúdo que é a moeda que traz o cliente. E o mais interessante o conteúdo que traz o cliente não é o conteúdo com promessinha, não é o conteúdo que eu finjo que daqui a pouco, que eu não ensino tudo que eu finjo que eu tô, e que daqui a pouco eu vou lá e vou vender para a pessoa. É o conteúdo que, se eu for vender para a pessoa, eu falo para a pessoa que eu vou vender com a pessoa, vender para ela, e que durante toda a parte de conteúdo, eu não falo nada sobre isso. É genuíno, é aberto, isso é muito legal. Por exemplo, eu botei aqui agora o Eduardo Mofarrege, que é o fundador da Renova Brasil, que ele foi head da Tarpon. Valeu por estar aqui. O Eduardo nem sabe, mas ele conhece meu pai, eu sou filho do Laureano. E eu vejo, por exemplo, a Renova Brasil, e, cara, é uma empresa que só oferece conteúdo. Que cara, vem para cá, vem, a gente vai te ensinar. E você vê os caras, eu sentei lá com eles têm um processo de ver se a pessoa vai ser um bom político, eles têm um nível de demanda, eles têm super massa, e é uma organização non-profit, entende? Então, assim, é uma non-profit que oferece conteúdo e tem um mega engajamento, mesmo sendo que essa única coisa que eles estão oferecendo é conteúdo, com bom propósito, com bom conceito, e que é uma coisa que o Brasil precisa. Então, é um case, por exemplo, disso que a gente está falando na minha cabeça. Se tu quiser comentar isso, quiser falar aí, puder falar, vai ser ótimo. Senão a gente continua, né? Porque eu sei que nem sempre a gente está perto do celular. Enfim, é isso. Não, tô por aqui, João. Tudo bem? Pô, não sabia que você era filho do Laureano. Parabéns aí pelo seu pai, um cara incrível. Eu estava acompanhando aqui um pouco do que estava sendo discutido e, no final, acho que a questão de relevância de conteúdo e, enfim, antes de fundar o Renova, eu tive a oportunidade de trabalhar na área de educação, como CEO lá da Somos Educação. E eu acho que assim, a gente tem que sempre, e eu acho que a efetividade do Renova vem muito dela responder a uma dor na área de conhecimento de algo que, para o aluno, se traduz em conceitos práticos que ele vai conseguir aplicar ali quase que imediatamente. Um erro que a gente vê com muita recorrência, principalmente na academia, né, nas instituições de formação, é que os acadêmicos têm uma distância gigantesca da vida real. E eles, muitas vezes, produzem conteúdos que eles acham que são relevantes ou que eles, enfim, acham que vai ter uma efetividade, né? Seja de tempo, seja de utilização na jornada daquela pessoa. E o que acaba acontecendo, em grande parte das situações, é que esse conteúdo acaba perdendo
acaba não tendo relevância alguma. E isso acaba sendo um desperdício de tempo que leva todo o processo educacional a perder muita eficácia. E o que a gente pensa no Renova é exatamente o inverso. Cada conteúdo que a gente produz, cada aula que a gente coloca à disposição dos nossos alunos, a gente reflete se aquela aula vai ter alguma efetividade dentro do que são as necessidades daquele aluno, daquela liderança, daquela pessoa que quer se tornar um líder cívico. Então, acho que esse, pelo menos no meu processo aí no próprio processo de evolução do Renova, nossa última turma teve um NPS de 94, que em educação é sem precedentes. Eu acho que é muito por causa disso, pelo fato da gente ter conseguido colocar conteúdo real, importante, mas que a pessoa consegue fazer um follow-through e entender que aquilo vai ter relevância e vai ser importante para a jornada dela. Obrigado. Posso fazer uma pergunta aqui, João? Eu só queria que o Du fizesse um jabazinho do Renova, porque tem 3 mil pessoas aqui. Eu acho que o Brasil, tem uma coisa que o Brasil precisa de político bom. Então faz um jabazinho aí. Vamos lá, João. Bom, o Renova, ele nasceu primeiro do sentimento de que não existe uma nação civilizada, uma sociedade desenvolvida com uma classe política condenada, uma classe política subdesenvolvida. Esse é um efeito de correlação altíssima. Se a gente fizer uma reflexão aqui de todas as sociedades ou nações do mundo que a gente admira, a gente vai ver que, em grande parte, essas sociedades têm uma classe política razoavelmente desenvolvida. Então, em cima disso que a gente criou um programa que é um programa de formação e desenvolvimento de liderança e de preparação para a entrada do cidadão comum na política, seja através de cargo eletivo, seja através de uma função dentro do executivo ou dentro do próprio legislativo. O Renova tem como principal objetivo preparar gente honesta, competente, qualificada a entrar na política, e para isso a gente oferece um programa de formação gratuito, e dentro desse programa de formação a gente acompanha e mentora os nossos alunos para que eles possam percorrer essa jornada de uma forma mais eficiente, para que eles consigam ter resultados, né, seja qual for a escolha de trajetória que ele vier a fazer, para que eles possam colher bons resultados. Ao longo nos nossos últimos, a gente teve até hoje 3 cohorts, nesses 3 cohorts a gente formou 1.850 alunos, tivemos aproximadamente 1.200 alunos. De todos os partidos, né? Importante deixar claro. Perfeito, é um programa partidário baseado em dados e evidências, formado de formulação essencialmente técnica, né? Porque quando a gente fala de coleta de lixo, de educação em primeira infância, quando a gente fala de atenção primária na saúde, isso não tem ideologia, tem o cidadão na ponta que precisa do atendimento. Então, essa é uma questão importante que a gente gosta sempre de bater. E eles se sustentam por apoio, né, Edu? Vocês precisam de apoiadores. Isso, o Renova se sustenta através de doações de pessoas físicas e entidades filantrópicas, essencialmente. E, como eu vinha te falando, né, a gente vinha contando aqui para todos os nossos ouvintes aqui, a gente formou nesses últimos 2 anos e meio pouco menos de 2.000 alunos, né, foram aproximadamente 1.800, foram mais ou menos 1.200 que se candidataram nas últimas 2 eleições, em 2018 e 2020, e a gente tem a alegria de ter hoje 170 ex-alunos nossos eleitos, ocupando cargos desde Senado, deputado federal, deputado estadual, Câmara de Vereadores e prefeituras. Muito massa. Genial. Arrepia, né? Arrepia de ver a coisa maravilhosa, que trabalho maravilhoso que o Eduardo faz. Parabéns, Eduardo. O Brasil precisa disso. Ô, João, posso fazer uma pergunta para o Eduardo, juntando uma reflexão? Legal. Sou do marketing da Ambev também, não vou ficar falando de mim. Mas, Eduardo, uma dúvida. Você não acha que dá para fazer uma bela de uma analogia, um pouco do que você falou do modelo de ensino, que a gente já sabe que está gasto, com o marketing? Porque, por exemplo, você falou muito sobre os professores não costumam ensinar as pessoas para resolverem problemas ou para aquilo que ela está sendo preparada. E muito sobre o modelo de ensino arcaico, sobre uma grade premeditada com base no ensino que foi criado há 10, 15, 20 anos atrás. Você não acha que o grande risco do marketing antigo é justamente esse, que as pessoas fiquem apaixonadas pelo produto e acabam não pensando que aquilo que as pessoas estão procurando elas precisam resolver? Porque o professor é muito disso. O que a pessoa está querendo quando ela tem um diploma? Pô, ela tem que ter essa grade, eu vou entregar essa aula.
e não tá pensando, eu preciso formar um puta profissional de trabalho. O que você acha? Dá para fazer a reflexão ou não? Dá, Arthur, eu acho que essa é uma questão não só no marketing, mas eu extrapolaria. Eu acho que a gente está vivendo hoje uma transição importante do mercado de trabalho, já várias empresas deixando de requerer a obrigatoriedade de diploma para fazer contratações. E eu acho que as instituições de ensino superior, elas, em grande parte, eu não quero generalizar, mas em grande parte elas se acomodaram no lugar de serem aqueles que emitem, né, os diplomas. E esse é um lugar muito confortável, porque se você entra na faculdade em grande parte atrás de um diploma, isso vai fazer com que você permaneça naquele lugar, muitas vezes completamente desconectado da disciplina, para receber um diploma que vai ser entregue lá no último ano, no último trimestre ou no último bimestre do último ano, e isso vai fazer com que essa relação seja quase que uma relação cartorial. E eu acho que a educação tem a obrigação de mudar. Ela tem que ser mais eficiente do ponto de vista de alocação de tempo, e ela tem que ser mais eficiente do ponto de vista de alocação de recursos, porque a educação formal ela é cara e ela está entregando muito pouco. Então, eu sou um grande fã de cursos mais curtos, com uma orientação mais clara de empregabilidade, de você, enfim, uma entrega com um compromisso mais evidente. Quer dizer, se eu estou entrando agora num curso de formação, eu vou entrar nesse curso e a minha expectativa está muito clara. Eu quero um emprego, eu quero um acesso a um determinado tipo de vaga de mercado de trabalho que anteriormente eu não tinha, e isso precisa ser, eu acho que, explicitado, porque o que ficou claro, principalmente depois da pandemia, que a vida, né, do estudante universitário brasileiro, por exemplo, do cara sair, trabalhar o dia inteiro, sair do trabalho, come um negócio meio ali atropelado, chega para assistir uma aula ruim durante 4 anos, para depois se formar e não ter um mínimo de mobilidade social, eu acho que esse modelo está todo sob cheque. Então, eu gosto da tua provocação e eu acho que ela se aplica muito à realidade do marketing, né? Os cursos de marketing têm que se atualizar e não faz sentido você ter uma diplomação, né? Uma formação de 4 anos, porque uma grande parte do que você vai aprender naquele currículo histórico desenhado 20, 30 anos atrás, hoje, tem um nível de aplicabilidade próximo de zero, e eu acho que a gente precisa inverter essa dinâmica, a gente precisa fazer educação para a produtividade. E se não é uma educação para a produtividade, é uma educação, por exemplo, por curiosidade intelectual, eu particularmente, por exemplo, gosto de história antiga, perfeito, então você vai estudar um determinado tema que é uma curiosidade intelectual tua, mas a educação para o trabalho precisa mudar. E no fim, todo mundo que é viciado no seu produto morre, né? Porque você não está pensando no problema que as pessoas estão querendo resolver e sim no que você tem para dar para elas, aí fudeu. E é muito importante isso que o Edu está falando, só para dar um contexto, porque o Edu, ele citou, mas eu não sei se ficou claro para todo mundo, o fundo, né, que eles criaram lá, a Tarpon, comprou a Somos Educação e por um período de alguns anos ali, foi a empresa em cima do ângulo, em cima de todas as redes educacionais, até assim que o Edu conhece meu pai tem 4 escolas do ângulo, e isso é muito interessante, porque é uma pessoa que trabalhou com educação, que foi CEO de uma das grandes redes de educação do Brasil, e que está falando uma coisa dessa para a gente. Não é uma pessoa qualquer falando, é uma pessoa que tem experiência de causa, né, Edu? E aí, eu vou pedir, dentro dessa coisa do marketing, o Diamant, nosso querido amigo do Sexy Canvas, fundador de startup, ele quer comentar um pouco sobre a educação antiga do marketing e a nova educação. Fala, pessoal. Desculpa. João, desculpa interromper, posso só fazer uma provocação, porque eu vou precisar sair aqui, vou deixar acho que uma coisa bem importante disso que você e o Eduardo estão falando. Falar. Carol, se não falar, o grilo vem. Pode falar. E a Carol, ela levantou a bola, mas ela não cortou, Carol. Bom, eu acho que era essa a provocação, brincadeira. A provocação é, descubram o que eu vou falar. Exato. Arrasta para cima. Aí, depois ela fala. A gente estava falando aqui
sobre a necessidade, né, de levar conteúdo e de como as marcas, né, como o marketing pode trabalhar com as novas ferramentas. E eu mesma não conhecia, né, o trabalho do Eduardo, e parabéns aí, Eduardo. Eu também faço parte do Instituto Êxito, que eu não sei quantas pessoas aqui conhecem, mas é um instituto de empreendedorismo, que é a mesma situação, né? A gente tem um conteúdo sobre empreendedorismo de graça, são mais de 350 cursos e um pouco mais de um ano de existência. Ele se sustenta pelo apoio dos sócios, né, a associação, então é totalmente privado, não usa nenhum tipo de dinheiro do governo, oferece isso para os convênios nas escolas públicas, para que esses alunos eles possam usar esses treinamentos, mas a maior dificuldade é como comunicar isso, né, porque quando o instituto ele não tem fins lucrativos, obviamente ele também não tem grana para ficar gastando com marketing para comunicação. Então, você falou dos números dos alunos, e é um número bem legal, mas se a gente for ver em relação à escala, né, e o João acho que pode dar uma ênfase nisso, a gente está falando de EADs aí, eles têm muito mais alunos por dia, às vezes, né, por semana, do que essa quantidade que a gente consegue. No Instituto Êxito, a gente sofre da mesma coisa. Então, acho que vale muito a pena a gente provocar, João, um outro dia só para falar como que instituições podem usar e como que as pessoas do marketing podem criar cases e tudo mais para colaborar com iniciativas que são que ajudam em muito o nosso país, né? Porque a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de política. A nova geração não quer ir para a política porque vincula algo ruim, algo que as pessoas vão pensar que eu sou do mal ou que eu estou querendo fazer falcatrua e tudo mais, e precisa mesmo ter essa formação das pessoas discutirem mais sobre isso, que é assim que a gente, inclusive, vai melhorar nosso país, né? Então, se a gente debater mais sobre empreendedorismo, sobre dinheiro e sobre política, daí não vai ter para ninguém. O nosso Brasil vai virar uma potência, de fato, mundial, que é o que merece. Então, acho que seria muito legal um dia... Antes de eu passar a palavra... fazer um café com o mercado sobre isso aqui. Total. A gente vai colocar isso como pauta. E antes de eu passar a palavra... Edu e Carol, que já se colocaram como pessoas que representam, mas tem 2.500 pessoas aqui. A nossa consultoria na Futuro do Marketing, ela custa de 60 a 100 mil reais, a gente já atendeu grandes empresas. Eu quero oferecer o nosso trabalho de graça, tá? Para qualquer instituição séria, qualquer instituição que a gente considere João, pena que não posso gravar esse áudio, hein? Tô te oferecendo sério. Qualquer instituição que já tem um impacto aí relevante, porque a gente trabalha com empresas que já faturam pelo menos 100 a 200 mil reais por mês. Então, não dá para pegar uma instituição minúscula. Mas se você tem uma instituição que ela já é grande, que ela já tem algum nível de impacto e você quer ajuda no seu marketing, a gente faz a consultoria da Futuro do Marketing com vocês, demora 6 meses, de graça, tá? Então, está disponível aqui, só me mandar um e-mail, joão@futurodomarketing.com, que a gente vai resolver isso. Genial. Parabéns, meu velho. Olha só, para colaborar aqui, João, a gente... Cara, que papo bacana. Assim, é que muitas vezes a educação, ela parte do princípio de que o mundo ainda é estático, né? Que o mundo ainda as coisas continuam como elas são para sempre. Se a gente comparar o que a gente faz hoje há 5 anos atrás, mudou pra caramba e possivelmente o negócio de todo mundo que está aqui, daqui 5 anos vai ser muito diferente. Olha que interessante, foi em 2016... O Marcelo Maisonave, que fundou a XP, e depois saiu, enfim, ele morou no Vale comigo lá, a gente foi vizinho durante 2 anos, e ele me levou, ele tem 3 filhos, e ele me levou para conhecer a escola dos filhos. Assim, esse papo que a gente está tendo aqui, ele se aplica demais à educação de base. Acho que quando a gente consegue setar na base as mudanças, depois começa a ficar muito mais simples. Eu fui conhecer a escola dos filhos dele, e aí a diretora me fez uma pergunta, ela disse assim: Maurício, como é que no Brasil, como é que vocês fazem um problema de matemática quando vocês são crianças, assim, na escola? Eu não entendi muito bem a pergunta dela, eu falei, olha, se eu entendi a sua pergunta, em geral você tem ali num problema de matemática, x vale tanto, y vale tanto, acontece alguma coisa no problema, acha o valor de z. Ela falou, aqui nos Estados Unidos também é assim. Em geral as escolas, esse o problema. Como é que é a questão, o problema que cai na prova de matemática da garotada que está aqui? Ela falou o seguinte... exemplo da prova de matemática, exemplo do problema. Quantos carros cabem em uma rodovia? Interrogação. Esse é o problema da prova de matemática. E aí cada aluno que está lá vai usar dos seus princípios, dos seus valores, vai
considerar variáveis ou não vai considerar. Se eu considerar muitas, vai ficar muito complexo. Se eu considerar poucas, o meu estudo vai ficar muito raso, muito superficial. Ou seja, cada aluno vai identificar na visão dele, né, quantos carros cabem naquela rodovia. Então, por exemplo, uma resposta a essa pergunta, considerando uma rodovia de 1 km, considerando que ela tem 3 faixas, considerando que cada carro em média tem 3 metros, segundo essas condições que eu defini, nessa rodovia cabem tantos carros. E aí, essa professora me falou, Maurício, por que a gente faz isso? Porque, cara, assim, na vida real, as pessoas não acham X e Y setados na nossa frente, piscando na hora de tomar uma decisão. Na hora de tomar uma decisão aqui, todo mundo aqui sabe, a gente tem que considerar incerteza, cenários de imprevisibilidade, a gente vai ter que tomar risco, a gente não vai achar tudo bonito piscando na nossa frente e tendo que tomar uma decisão com base em 100% de certeza. Não existe. Então, quando a gente começa desde da educação de base, o que o Arthur puxou a conversa e depois o Eduardo complementou, ou seja, aproximar educação do mercado, atender as necessidades de mercado, identificar os problemas das pessoas. É por isso que, em geral, os empreendedores não se apaixonam por produtos, mas por problemas, né? Muito mais porque produtos vêm e vão, mas a necessidade das pessoas ela permanece. Então, essa orientação de aproximar mercado da academia, da educação, quanto mais cedo a gente fizer, mais a gente consegue melhor formar, né, a nossa população. Eu queria acrescentar, bom dia aí para todo mundo, Maurício, falando sobre educação de base, algo que eu fiquei sabendo recentemente que me deixou muito otimista. Aqui em São Paulo, eu tenho um primo que a filha dele foi para o 6º ano e passou no processo de admissão do Instituto Germinari, que eu não conhecia, tá? Então, a Escola Germinari, aqui em São Paulo, tem missão de formar jovens administradores. E no papo que a gente estava tendo, ele me mostrou a grade, né, curricular dela. Então, eles vão formar jovens empreendedores para resolver problemas e negócios. Então, eu estou até aqui, que ele me mandou no WhatsApp, a grade do 6º ano da Nina. Então, tem Academia PicPay, Tecnologia da Informação, Experiência do Usuário. Academia Friboi, Administração Comercial, Planejamento e Produção. Academia Swift, Atendimento ao Cliente, Varejo. Além de, claro, uma grade que tem linguagens, né? Língua portuguesa, inglês, educação. Aí a matemática, estatística, geometria, mas tem controladoria. Então, uma área, uma janela de controladoria, onde aprende contabilidade, fiscal, jurídico. Coisas que, se a gente estudar na base, nossa, se eu tivesse uma grade curricular dessa na minha formação, como o tempo ia ser muito mais aproveitado, né? Teve um meme essa semana que eu compartilhei com alguns amigos, era eu com os meus problemas e um guarda-chuva pequenininho, a fórmula de Bhaskara, tipo, como que isso ajudou na resolução do meu problema? Então, eu queria só trazer, porque eu não conhecia esse instituto e fiquei em São Paulo, e eu fiquei muito feliz e otimista de saber que já existe um movimento e instituições pensando nesse tipo de formação. Eu achei muito válido, eu acho, e confirmo, concordo com tudo que vocês falaram. Luísa, desculpa essa mudança necessária. Desculpa te interromper, mas qual que é o nome da escola que você estava comentando? Desculpa meu cachorro. Imagina, desculpa. Instituto Germinari. Ai, máximo, demais. Obrigada. Tá aqui 10 anos. Tem na internet, é muito bacana. Eu fiquei sabendo isso nesse final de semana, porque meu primo estava super orgulhoso, porque tem um processo de admissão, assim, de várias etapas, né? Porque vão avaliando também o perfil da criança, né? Porque ainda é uma criança, mas eu achei genial. Aí eu quis compartilhar aqui. O Germinari é um case dentro da área da educação, né? Como a família trabalha com educação, a gente já falou disso lá em casa, e realmente é muito massa. Alfredo, você quer falar, por favor? Não, eu queria aproveitar que vocês falaram de português, matemática, e eu estou fazendo um projeto para um varejista que está vendendo muito pelo WhatsApp, semanalmente, e aí uma das coisas que a gente fez, eu queria compartilhar com a galera, uma das coisas que a gente fez para aumentar a venda muito foi um curso de português para os vendedores. Então, quanto, por exemplo, pelo WhatsApp, a gente, assim como aqui também a forma de falar e tudo mais, eu acho que se essa ferramenta virar, óbvio que é para a vida, né? O João já falou até isso, que o teatro ajuda muito nisso, e a gente vai com certeza ter uma procura por curso de oratória muito grande se essa ferramenta for ganhando tração. Mas, como é uma ferramenta que, pelo visto, alguns falam e a maioria escuta, eu acho que
né, vai precisar de muita popularidade ainda para democratizar isso. Mas esse lance do curso de português é uma coisa legal que a gente fez e aumentou coisa de 30% o engajamento da galera, os vendedores escrevendo melhor. Aí eu queria perguntar se vocês se lembram, eu tentei achar essa mulher e não achei. É uma mulher que ela é super engraçada e ela ensina português no Instagram, ela faz os lançamentos grandes de infoproduto. Se alguém aí que estiver ouvindo, ou alguém que tiver como speaker souber o nome dela, me manda um direct ou fala aí que eu estou tentando pegar ela para fazer a segunda parte do curso. Pô, Fredo, e o que eu acho muito importante, a gente falou, outro dia a gente estava discutindo teatro, né? Eu vim do teatro, e tem uma coisa muito central no português, na linguagem e na oratória, que essa ferramenta faz a gente pensar, mas quem já viu o discurso do rei, tem uma cena, que é o King George, né? Que ele era gago, tem uma cena do coach vocal que ajudou ele falando. E ele faz um exercício de entender por quê. Ele fala, por que eu devo te ouvir? Ele fala, porque eu sou seu rei. Ele fala, não, por que eu devo te ouvir? Você é um gago. E aí, no final, ele fala, porque eu tenho uma voz. Eu tenho uma voz. Eu mereço ser ouvido. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma situação de dominação cultural e dominação intelectual, em que uma grande parte da população sente que não pode abrir a boca, que não pode falar porque vai falar errado, ou porque sente que não tem voz. Então, quando a gente pega essas coisas de educação, essas iniciativas de educação, e é o motivo de eu querer tanto ajudar essas iniciativas, e que eu acho que todo mundo aqui tem que fazer isso, não só os speakers, mas quem está ouvindo, porque essas pessoas acham que elas não têm voz. E a voz é a identidade, é quem a gente é. Ô, João, isso acontece desde a infância, né? A criança cresce com esse paradigma, né? O melhor aluno é aquele que fica quietinho lá na ponta. Hoje o jovem está no celular, está no WhatsApp e acaba não tendo essa confiança de se comunicar. Você ouve a vida inteira, não fale com estranhos. Isso não é uma coisa só brasileira, não. Eu sou americano e é a mesma coisa lá. Alfredo, só para falar que eu conheço a influencer, eu não sei se é a mesma que a gente está falando, mas tem uma bem famosa, que chama Cíntia Chagas. Depois dá uma olhada. Inclusive, eu cuido dela, agenciou a carreira dela. Eu conheci há 4 ou 5 anos atrás. Hoje em dia, ela é best-seller de livro, assim, uma pessoa incrível, gente. E ela é super engraçada, bonita, mas isso não deveria ser uma qualidade, mas inteligente. Entrem lá, por favor. Manu, ela é maravilhosa. Chama Cíntia Chagas. Manu. Oi. Me manda o zap, então, para a gente falar ou falar com ela aí, para eu poder acelerar isso. Pessoal, aproveitando que marketing, onde os concorrentes conversam e onde os negócios são fechados. Pessoal, e aproveitando para poder contribuir, viu? Eu tenho uma rede de escolas de oratória, tem 75 escolas no Brasil, 18 mil alunos, e nós temos uma plataforma com 200 exercícios de oratória. Eu queria aproveitar o gancho aqui e fazer uma doação também, para vocês que apadrinham crianças e jovens. A gente pode ceder a nossa plataforma aí gratuitamente. Obviamente, hoje ela é cobrada, né? Porque tem 200 exercícios, tem avaliação, o aluno faz o upload na plataforma para receber feedback da equipe pedagógica. Mas eu aproveito aqui para contribuir, né, com essas instituições aí que queiram melhorar as crianças gratuitamente. Qual eu posso ceder a nossa plataforma. Luiz com S, luiz.camara@vox2u.com. O 2 é um 2, tá? Vox 2U. Isso, Vox2U. Galera, muito feliz que isso está acontecendo. Então manda e-mail pro Luiz. Eu já recebi e-mail aqui, relembrando, joão@futurodomarketing.com, para quem quer consultoria de marketing, se a sua iniciativa social já gera impacto. Muito legal, Luiz, muito legal. Parabéns. Bogado, aqui. Opa, deixa eu só. Eu não sei. Vai lá. Não, é que eu estou chegando aqui a primeira vez, pessoal. Fala, Bogado, aqui é o Diamant, André Diamant. Grande. Quem falou grande? Foi o Bogado, né? Então, eu estou ouvindo aqui, aprendendo pra caramba. Eu nem devia estar aqui, porque eu sou de origem nerd, sou hacker, engenheiro eletrônico e tudo mais, mas a vida acabou me levando ao marketing de uma forma bem radical. Se eu puder trazer um pouco aqui da minha visão, a vida toda eu percebi que tudo praticamente é criado na tentativa e erro, tá?
Então, eu fui presidente da Associação Brasileira de Startups em 2015, e lá eu ainda mais falei, poxa, agora que eu vou me aprofundar aqui como nasce uma ideia, como ela depois é marketeada, e eu vi aqui, em pleno século XXI, com a gente, sei lá, Elon Musk mandando a gente... Desculpa a minha garganta, pessoal. Elon Musk mandando a gente para Marte, a inteligência artificial avançadíssima, todas as áreas, vamos dizer assim, tech, bombando, e nós do mundo do empreendedorismo, nós no mundo das startups, ou os marqueteiros do mundo digital, que teoricamente teríamos que ser o último biscoito da lata, né? Quando o Jornal Nacional queria falar com empreendedores no Brasil, chamava o presidente da Associação Brasileira de Startups, as startups eram tudo isso, eu via que todo mundo continuava criando produto na tentativa e erro, só que mais ágil, com MVP, com Lean Business Canvas. Aí o barato era quebrar ou ter sucesso mais rápido, e não ter um caminho, vamos dizer assim, garantido e democrático de que caminho seguir para atrair o humano. Eu acho que essa é a grande questão, né? Como atrair a atenção de forma positiva, entregando um produto que realmente que o marketing não tenha mentido. E é isso, eu via que, eu sou de 73, sou velho, tenho 48, e eu via que no mundo do marketing, até na época analógica, isso ficava na mão de gênios, aquela salinha lá que o pessoal ficava fumando maconha nas agências de marketing. Aí, tive uma ideia doida, vamos ver. Aí tinha o Nizam Guanais, o Duda Mendonça, ou seja, criar coisas inovadoras, disruptivas, ficava na mão de gênios tipo Steve Jobs, Elon Musk, Nizam Guanais, Duda Mendonça, e por aí vai. E, gente, é assim até hoje. Quando alguém comentou que as faculdades, universidades e tal de marketing estão atrasadas, a teoria está atrasada, se cria muito pouco em marketing. Por exemplo, a última coisa, acho que mais legal que surgiu foi um pouco daquele trabalho do Richard Thaler, que ganhou o Nobel em 2017 de economia, que era aquela coisa de um empurrãozinho, né, do nudge, do rápido e devagar, de como fazer, pegar o cliente ali no finalzinho e obter dele, entender a cabeça de compra dele, que para mim era a essência de tudo. Eu estou contando isso tudo, fica parecendo jabá, mas eu estou cientista, tá, galera? Eu criei uma metodologia chamada Sexy Canvas, que tem esse André, nome... posso te fazer uma coisa? Diga. O André tem um curso maravilhoso que é o Sexy Canvas, que ele vende. André, eu posso conseguir que você se comprometa com doar 100 cursos do Sexy Canvas por ano para pessoas que precisam? Bom, eu topo que a gente converse, porque eu já tenho esse projeto e eu já tenho isso muito acontecendo, então vamos incorporar nele, tá? Mas muito obrigado, porque isso para mim é uma oportunidade. Criar um braço social, porque seu curso é muito bom e ele ajuda muitas pessoas. Tudo bem. João, posso fazer uma provocação aqui, pegando a deixa do André e pensando em todo mundo que está ouvindo a gente? A gente está com tanta gente genial aqui nessa sala falando justamente de tecnologia, de transformação, da velocidade em que as empresas adotaram posturas diferentes para, inclusive, né, agora durante a pandemia, que demandou ainda mais uma velocidade para absorver essa transformação digital. Eu queria saber, e eu queria um input aí de todo mundo, principalmente o João, que falou aí, né, quando perguntaram para ele qual que foi o grande movimento que você fez na sua estratégia de marketing que mudou tudo. E eu achei muito interessante que ele falou, além do customer centric, né, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, mas ele falou de processos que ele teve internamente. Então, tendo em vista aqui que a gente tem uma pluralidade de gente, de backgrounds diferentes, eu acho legal cada um falar o que fez, né, diante desse cenário da pandemia internamente, com os próprios funcionários, dinâmicas de Agile, de Kanban, para evoluir e melhorar a comunicação, como que vocês fazem dentro das suas equipes para conseguir estar no timing do mundo? Eu acho, Nicole, antes de você terminar, André, você quer terminar o que você estava falando, que a gente meio que te cortou? Vou concluir rápido, galera. Então, perdão, André. Sem problema, Nicole, tá tranquilo. O que eu percebi nessa história toda, e aqui eu quero trazer minha pluralidade de engenheiro eletrônico, de developer, de hacker, que estou cientista marqueteiro, é que as pessoas no Brasil, elas são muito passivas de receber teorias lá de fora. Então é Kotler, é Porter, matriz SWOT é o grande tchan do momento. Isso me irritava muito e eu fui atrás de pesquisar o que realmente encantava a cabeça do humano, para a gente não ter que ter um Steve Jobs em cada equipe, ou um Duda Mendonça, ou sei lá quem é o marqueteiro de sucesso atual. Tá? Eu não estou aqui, o João falou de eu vendo um curso, eu não estou aqui para vender curso nenhum, eu estou aqui para propor algumas coisas em relação a isso.
A pergunta principal, quando eu vi falando a Brahma, que faz a churrascada, quando eu vi falando a coisa do Start, que leva as pessoas para o Vale do Silício, todo mundo junto, e janta, e ri, não é só um evento de vamos ensinar empreendedorismo, parte 2, boa tarde. Quando eu vi o Nubank vindo com uma proposta totalmente radical, eu acabei percebendo, depois de muito tempo, que o Brasil está estragado na sua essência, no seu zeitgeist, e antes que eu fique palestrando aqui, que não é o caminho, eu desenvolvi essa metodologia que chama-se Sexy Canvas, e que são, e por incrível que pareça, eu uso os 7 pecados capitais, tá? Isso que é um pouco radical, e as 7 sensações da criança interior, porque a gente só comunica ao humano superego. Você viu, eu estava falando aqui, e superego é aquele ser fofo que nós somos na sociedade, e o id é aquele ser não tão fofo e não tão sincero e mais egoísta que nós somos por dentro. E eu via que o marketing todo, não só no Brasil como nos Estados Unidos, comunicava para o superego, para o humano fofo, pai de família, correto, como o João Bogado. Eu estava falando aqui meu assunto, a primeira coisa que ele falou, Djaman, vamos doar 100 cursos para as pessoas carentes, que é o máximo, tá, galera? Não estou dizendo que doar 5 peças de roupa na reserva a cada compra, ou fazer o bem, ou ter um percentual para ajudar o social é válido. Mas o brasileiro entendeu que comunicar com o CPF diretamente é fazer isso e não sabe como falar de verdade com o si, a gente nem, muito menos com o B2B, então coitado. Então as pessoas têm que entender que existe um humano que é real, que é um humano mais de Freud, mais id. E assim, cara, quem tiver interesse me segue para entender o que essa teoria está mudando. Não estou aqui, dinheiro, me comprem, nada disso, topo doar um monte de curso sim, João. E entendam, o humano para qual vocês vendem hoje não é o humano para qual vocês imaginam que ele é. Então, churrascada agrada por causa de gula. Hein, porque o seu curso é bom, vou te cobrar, hein? Deixa comigo, churrascada é por causa de gula, o Start traz uma questão também de vaidade e de pertencimento, e de diversão, e de gula, e de tudo que fala o humano criança. O barato, galera, é vender para o animal homem, e não mais para esse humano culpado e com medo que tenta fazer o bem e se encaixar na sociedade, que a gente está vendendo errado para ele, tá? É minha opinião, é uma teoria, venham dar uma olhada. E aqui, André, quero aprender mais com você. Poxa, que bom. E apoiam o brasileiro criando uma teoria, pessoal. Eu sei que é metido falar isso, não é por isso que eu estou falando, mas é muito raro o Brasil criar uma metodologia, uma teoria, ainda mais em marketing, ainda mais tão radical, corajosa, porque eu falo de filosofia, eu brigo com religião, eu brigo com biologia. É bem interessante mesmo e está mudando um monte de empresa já, tá? Tem prova social, gente... Você é um brigão inteligente e profissional. Exato, e um disruptor. Ô, João, por falar em time... Prêmio Nobel. É isso aí. Ô, gente, bom dia, tô caladinho até agora, e por falar em time, toda vez que eu vejo o André, eu sigo o André é um cara que eu encontro em eventos e eu me sinto perdendo time danado por ainda não ter aderido de fato à metodologia do Sexy Canvas. André, parabéns pelo trabalho e, cara, tem que ser para ontem já. Cara, então, muito obrigado. Povo, na verdade, tem um monte de gente legal aqui, me falaram até que entrou um pessoal legal na sala, mas eu tenho um dever fiduciário, que é não destruir as empresas de todas as pessoas que estão aqui no Clubhouse, porque elas estão focadas no Clubhouse. Então, eu quero dizer para vocês que todo dia, às 8 da manhã, tem Café com Marketing. Que todo mundo que está aqui pode voltar amanhã ou depois, para a gente falar mais sobre isso. Eu adorei a discussão, mas já são 2 horas, a gente precisa seguir com as nossas empresas. Então, muito obrigado. João, saudável e curando o nosso vício, né? Ô, João, não posso aproveitar a presença aqui rapidinho do Brunet, do Maurício, do Bruno, fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que pode... Faz sua última pergunta, mas tem que ser uma pergunta foda, hein? Essa é foda. É o seguinte, pergunta que eu tenho Tem tanta gente boa nessa sala aqui, eu não queria aproveitar e perder a oportunidade, que eu acho que vai gerar valor para quem está ouvindo aqui, para encerrar com chave de ouro, né? A gente sabe que a Amazon foi uma das primeiras empresas assim, a pensar na internet mesmo como plataforma de distribuição. E ela realmente criou um programa de afiliação muito bem sucedido, que foi o Amazon Associados, né? Isso fez com que ela pegava inúmeros outros sites e comunicações online e jogava, obviamente, para o canal de distribuição dela por uma assinatura ali, e enfim, né? Meio que monopolizou, né, a internet, no sentido de escala. Aí eu queria aproveitar a presença aqui do Brunet, do Maurício, do André, de tanta gente boa que está aqui, de quais estratégias que eles já viram e eles podem compartilhar rapidamente aqui, em referente à viralização de produto ou conceito na internet. Voltando aí para o tema da inovação. Brunet, quer começar?
Acho que ele tá longe do celular. Eu topo começar aqui, que eu sou o menino novo do marketing, eu posso falar. Aqui é o André Jamal de novo, e vou ser breve. Uma das coisas que eu percebi... Isso, vamos tentar dar a resposta de 2 minutos. Serei breve, é difícil muito para mim, mas eu serei. Ira, galera, ira, assim, eu brinco no Sex Ramos Academy que ira está dentro da palavra viralização, não é à toa. Ira, galera, ira dos bancos antigos pentelhos com filas enormes que cobram caro pra cacete, trabalho do Nubank. Ira das pessoas que fazem mal aos animais, como a Luísa Mel trabalha muito e tem um instituto que dá super certo. Ira, não entendam mal, não é ira de fazer o seu consumidor ficar irado com o seu produto, essa é a pior ira, pelo amor de Deus, não. E não é ira gratuita, tipo morte ao PT, morte ao Bolsonaro, esses filhos da puta, não sei o quê. Não é isso. É ira inteligente do inimigo comum, quase nunca falha com viralização, e se você puder somar... ira, pegar e transformar, assim, para tratar a dor do outro, é isso que você quer dizer? Não, eu digo ira que, por exemplo, é uma ira do inimigo comum. Vou dar um exemplo. Nubank. Gente, aquela campanha do TED do Nubank foi muito inteligente. Era um ursinho que custava R$19,90. Realmente poderia ser comprado pelos clientes do Nubank. E a zoeira era, esse ursinho custa tão caro quanto o TED do banco mais caro que tem. Ou seja, ele falava, para quem já era cliente do Nubank, ria na diversão e no pertencimento, otário, já sou do Nubank. E para quem não era do Nubank, dava uma raiva desses bancos lentos e caros. Essa ira, essa raiva. Um exemplo muito diferente